Gente, sejam muito bem-vindos a esse canal Sua História, Seu Tesouro. Meu nome é Catarine Pérez e eu tô aqui do lado do Edson. Para quem não me conhece, né, meu nome é Edson Cunha de Santos, muito conhecido como Edson Vida, porque a minha história traz muito esse tema, né, de transformação, de mudança. Aos 29 anos de idade eu tive um insight, né, na realidade não um insight assim tão positivo, né, partiu de uma história dura de vida e em que eu estava querendo desistir da vida, né, e eu tentei suicídio durante 3 dias seguidos e fui parar numa psiquiatria. Ao chegar nessa psiquiatria, eu tinha perdido um filho com 8 anos, tinha um hábito que não era muito legal de uso de drogas, e drogas lícitas e ilícitas, e fui parar nessa psiquiatria para tratar disso, cuidar disso, mas eu fui muito porque para mim era um susto que eu estava vivendo, porque depois que eu perdi o filho eu pensei em querer ir embora mesmo e parar a dor da minha família, porque era muito doído para minha família vivenciar aquela dor de um ser tão querido, mas se estava se destruindo, que era o meu caso. E aí quando eu fui parar nessa psiquiatria, eu conheci uma pessoa lá que era minha psicóloga, que não está mais entre nós, e ela me convidou para uma jornada. Ela falou, cara, eu não quero só te tratar, eu quero te convidar para uma jornada para que você conheça o Edson, para que você entenda que você estava matando o cara errado. A gente começou com um processo, né, inicialmente dentro dessa clínica onde eu fiquei internado, e logo depois eu saí e comecei um processo de busca mesmo, de interna, e ela foi me apresentando o Edson devagar. A primeira coisa que ela fez é você, pega uma foto tua quando era pequeno. Eu tenho até hoje essa foto. Era a única foto que me restava. Tem aqui no livro? Eu acho que tem essa foto no livro. Peraí, deixa eu ver. É que o Edson lançou esse livro, galera. Ó, qual a livraria que tá, Edson? Da editora Rubi. Editora Rubi. É só procurar no site a editora Rubi. Tá aí. Olha aqui que legal. Essa foto é o começo de tudo, porque a partir do momento que eu entrei em contato com esse menino, que sou eu, né? Eu falei, cara, eu preciso encontrar força nesse garoto, porque o olhar dele é um olhar profundo, né? E comecei um processo, né, de olhar, e aí o livro veio porque na época ela me fez uma pergunta que, na verdade, não foi nenhuma pergunta, foi um posicionamento dela que disse para mim assim, Edson, enquanto você não trouxer a luz, o que está escondido aí no teu inconsciente, na tua cabeça, da história que você viveu, daquilo que você acreditou, das mentiras que te contaram, você está sendo escravo dela. E aí todo o meu processo de busca começa de ressignificar todas as mentiras que eu ouvi. Preto não vai chegar a lugar nenhum, pobre, né? Você não serve para nada. Eu fui ouvindo isso de pessoas que eram próximas a mim, não era gente diferente. Era gente muito próxima da mim. Inclusive eu ouvi muito do meu pai e tal. Vai chegar muito mal criado e tal. Na verdade eu nem era mal criado. Mas eu vi isso. Questionador, né? E aí eu fui cerceado dos sonhos que eu queria ser. Eu queria ser jogador de futebol, queria ser atleta. Tudo isso meus pais não deixaram eu prosseguir. Hoje eu entendo por quê. Porque também eles foram cerceados dos sonhos dele. A partir do que eu comecei a olhar a minha história, eu comecei a entender a história dos meus pais. E aí eu não parei de culpabilizá-los pelos insucessos que eu não tinha conseguido. Muito pelo contrário. Eu entendo perfeitamente e honro a história do meu pai e da minha mãe. Mas eu comecei a pensar no que a minha psicóloga falou. Eu falei, cara, eu não posso ser controlado pelo meu destino. Eu não posso acreditar que eu vou ficar nessa posição pelo meu resto da vida. É isso? Não, peraí, cara, eu posso mudar. E aí ela começou a me provocar a mudar. E nessas provocações eu percebi que as coisas funcionavam. E aí eu comecei, que ela dizia pra mim, cara, você já é um psicólogo pronto. Eu falei, como? Nem terminei meu 2º grau ainda. E aí ela falou, mas tem que iniciar o processo. Então eu comecei a perder meu medo e fui lá, terminei meu 2º grau. Aí eu falei, pô, não tem dinheiro pra faculdade. Pô, vai lá na faculdade primeiro. E aí aconteceu uma coisa que foi muito interessante.
que eu descobri que quando eu apontava para alguma coisa, quando eu dizia para a vida o que eu queria, o universo começava a contribuir. O universo sempre conspira ao nosso favor, gente. É porque o nosso favor tá negativo. Exatamente. Aí ele vai conspirando, só que é inconsciente, né? Exatamente. Esse negativo é inconsciente. Se a gente não fizer um trabalho de autoconhecimento, a gente não acessa. Não. E aí, quando ela começou, uma das coisas que foi muito importante nessa jornada, e que ela não está terminada, que ela ainda está, eu estou caminhando nela ainda, porque eu estou gostando de me conhecer, ela começou a me mostrar qualidades minhas. E que eu não acreditava que eu tinha, como por exemplo escrever. Porque a primeira vez que ela me viu, eu tive que escrever a minha história para contar para ela. E ela falou assim, mas tu escreve bem, cara, tu ainda vai escrever um livro. E aí quando eu me vi, né, eu escrevendo um livro, que na realidade eu participei de um trabalho há um tempo atrás, assim que eu comecei nessa busca, eu também tive uma coautoria num livro da Faculdade Lacaniana de Belo Horizonte, que me provocaram. Eu na época eu era educador social, eu estava vindo para a luz, isso foi em 98 ou 99, e eu trabalhava com adolescente. E como eu sempre fui criativo, que era uma das qualidades que ela disse para mim que eu tinha, e depois eu descubro que realmente eu sempre, na minha vida toda, usei muito a criatividade, até para lubrificar a fome. Eu usei muito a criatividade. E aí eu usei o tema respeito e criatividade, uma saída possível na toxicomania na adolescência. Dentro dessa busca, eu comecei a enxergar os sabotadores, o que me impedia de eu ir. Era eu não acreditar em mim. Isso era o primeiro. Eu não acreditava no meu potencial. E até hoje essa voz fala comigo, só que hoje eu tenho antídotos. E eu comecei a vencer esses sabotadores, mudando o meu destino. Era um cara que era para estar numa posição, eu trabalhei como garçom, e eu acreditei que eu não vou ficar por aqui mesmo, tá tudo tranquilo. Só que eu comecei a perceber que, como garçom, as pessoas adoravam quando eu conversar comigo. Adoravam os meus feedbacks. Falei, pô, acho que o que a psicóloga falou tem fundamento. Tem fundamento. E aí eu falei, vou buscar isso. Então eu trabalhei meu primeiro ano, isso foi em 99 mesmo, 96, eu comecei a trabalhar de garçom assim que eu voltei para a vida, né? Em 96 eu comecei a trabalhar num restaurante lá no Alto da Boa Vista. E eu trabalhei 1 ano e 2 meses. Todo o dinheiro que eu recebia, eu investi num curso de como ser um terapeuta na área de dependência química. E aí eu fui estudando, toda terça e quarta eu ia para Botafogo estudar. Então o meu primeiro ano foi todo desse investimento. Quando eu saio desse restaurante, eu estava de férias, voltava de férias, e a dona, uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, que era mãe de um grande amigo meu, que era uma senhora da sociedade, e ela estava num projeto. Ela me liga e fala assim, você já terminou aquele curso? Eu falei, terminei. Ela falou, então, vamos mudar de profissão? E ali foi o meu primeiro trabalho como terapeuta, atendendo adolescentes, como terapeuta, né? E aquilo ali mexeu muito com a minha alma, né? Porque dentro da minha história tem... a história é longa, gente. Mas eu perdi um filho com 8 anos de idade. E uma coisa que me chamou muita atenção, que meu primeiro trabalho de ajuda era com adolescente sem pais. Eu falei, nossa. E um amigo meu falou para mim, olha, talvez o resgate esteja aí, para a tua espiritualidade, para você fortalecer a tua espiritualidade. E a partir dali a minha vida começou a mudar. Falei, pô, se eu cheguei até aqui, enquanto terapeuta, cara, dá para eu ir mais à frente. Dá para ir mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E aí eu fui trabalhar, trabalhando com adolescentes, já saí desse projeto, fui para o outro em abrigo. E depois eu fui trabalhar em abrigo e ao mesmo tempo como mordomo numa clínica, eu já fui mordomo também, era uma clínica de dependência química, mas para gente de muita posse, e não tinha vaga para terapeuta, só tinha vaga para mordomo.
E eu aproveitei a oportunidade, mesmo a contragosto. Eu gosto de falar isso porque eu não queria aceitar aquela proposta. Era ali em Santa Teresa. E aí a dona, que é uma pessoa muito, muito bacana, me proporcionou eu ter acesso a literaturas de grandes clínicas que ela trouxe da Inglaterra, de Portugal, para o Brasil. Ela falou, ó, pode ler à vontade. Então, e eu aproveitava os momentos de folga para ler aquelas literaturas todas. Eu falei, nossa! E aí fui me aprofundando. Acho que, assim, para fechar assim, com esse bloco, senão a história eu vou emendando uma na outra, eu diria assim, esse salto que eu dei foi a partir dessa história que eu fui resgatar do Edson, desse rapazinho que estava ali, e que a minha terapeuta falou assim, cara, você pode ir além, você pode fazer qualquer coisa. Você só precisa encontrar dentro de você a luz que te guia, a força que te guia, para você enfrentar, não é o medo externo, é o que te falaram que você precisa ir lá e ressignificar. Edson, adorei ter você aqui. Obrigado. Adorei estar com você mais uma vez. Então tá, gente, olha, um beijo enorme e preste atenção na história, hein? Sua história vale ouro. Exatamente isso.